Bom, meu nome é Ana Raquel, eu sou casada com o Otávio há 6 anos, vamos fazer 6 anos de casado. O que eu mais tenho aprendido é sobre não ser egoísta e realmente ceder, abrir mão e colocar a necessidade de outra pessoa e a felicidade de outra pessoa antes da minha, e o resultado surpreendente que isso traz, quando na verdade isso traz felicidade, né? Então, eu sou o Otávio da Ana Raquel e ao longo desses 6 anos o que tem sido mais forte, mais impactante para mim é porque eu fui uma daquelas pessoas que entrou no casamento acreditando que ter uma afeição muito grande, que amar a pessoa com que eu estava casando era suficiente. E tudo ia acontecer de maneira automática a partir dali. Mas assim como a gente percebe que a caminhada com Deus é uma caminhada de relacionamento que envolve decisão após decisão, o que tem sido assim uma lição para mim nesse tempo é justamente que o casamento é assim também, que é necessário sempre tomar decisões, né? Não é automático, o relacionamento não vai funcionar só porque você ama, né? Você precisa fazer escolhas e fazer escolhas de muitas vezes se negar, mas entender mesmo esse amor como atitudes concretas que vão ser traduzidas em decisões no dia a dia. A gente escuta muito assim as histórias a respeito das mudanças que cada um experimenta na vida depois que Jesus entra na sua vida. E eu vejo que existe uma semelhança muito grande entre o que acontece na vida do indivíduo e na vida do casal, que é o que a gente tem uma tendência a cair na tentação de querer sempre levar tudo na força do próprio braço. Você encontra com Jesus na tua vida, aquilo te enche de alegria e daí para frente você quer fazer as coisas novamente pelo teu próprio braço para alegrar Jesus e você se percebe completamente dependente dele. E no casamento, para mim, foi exatamente a mesma coisa. Eu vim com aquela ideia de que agora eu conheço Jesus e o casamento, porque eu conheço Jesus, ele vai ser... E na verdade, assim, a busca tem que ser mais intensa, porque é onde a gente se encontra, né? Os dois buscando a Deus, os dois buscando estar próximos a Jesus, a gente se encontra não juntos e aí ele vem perto, né? Mas nós dois nos encontramos perto dele. Acima de tudo, eu sinto assim um quebrantamento muito grande. Eu sempre fui uma pessoa muito autossuficiente, muito independente. Vivi sozinha, morei sozinha muito tempo. Então eu tinha um jeito de ser muito duro, assim, muito orgulhoso. Eu nem enxergava que isso era um orgulho, assim. Eu só achava que é o que o mundo diz que é natural hoje em dia, né? Que a mulher tem que ser empoderada, faz e acontece. Então, quando eu casei, eu tive dificuldade, porque aí eu bati de frente com o sonho que eu tinha de ter um casamento realmente com princípios cristãos. E eu não estava de acordo, eu não vivia de acordo. Então, Deus tem me quebrantado muito e me ensinado, assim, sabe? Eu estou aprendendo a ser ensinável, que a gente tem que ter o coração ensinável, e aprendendo realmente o meu lugar de esposa, meu lugar como mulher, como companheira. E tudo isso é só a partir de buscar Cristo mesmo, de ir com toda sinceridade, reconhecer, porque embora eu fosse independente e tudo mais, quando eu casei, eu percebi que eu não sabia nada. Eu falei, nossa, isso aqui eu não consigo. Eu me sustento, eu faço e aconteço, mas isso aqui eu não estou conseguindo. E a partir de reconhecer que eu não conseguia, eu senti que Deus foi me quebrantando, me mostrando e me moldando muito nesse sentido. O que marcou, e não tem como fugir disso, eu queria poder dizer para você que foi um momento que foi
suave, alegre, mas o mais marcante foi o momento duro de confrontamento, porque quando a gente se aproxima de Deus e a gente quer essa proximidade com Ele, tudo que está entre nós e Ele se manifesta, Ele traz à tona, porque a gente precisa desse arrependimento, desse quebrantamento para poder viver isso. E o que mais me marcou nesse encontro foi justamente um momento em que nós nos vimos cheios de planos, de objetivos, de sonhos que eram só nossos, mas que foram concebidos dentro da nossa casa por nós dois e sem incluir o Senhor. Uhum. E a gente estava muito certo, né? Muito, acho que não tem outra palavra, assim, a gente tinha muita certeza de que se as coisas acontecessem daquela maneira que nós queríamos, naquele tempo, daquele jeito, aí ficaria tudo bem e a gente teria uma felicidade plena e aquilo que não estava certo no casamento entraria nos eixos porque ia acontecer conforme o nosso plano. E foi marcante porque realmente esse encontro que a gente teve com Deus, nesse encontro de casais, foi isso que Ele fez. Ele mostrou, olha, o casamento de vocês, para fluir dessa maneira que vocês querem, a felicidade, essa plenitude não vai ser encontrada nos planos que vocês fizerem, principalmente os que vocês fizerem sem mim. Então Ele confrontou a gente de uma maneira muito dura, mas ao mesmo tempo muito amorosa, a ponto de nós dois sairmos do encontro com a cabeça girando, porque a gente viu que aquele plano infalível que a gente tinha feito não ia acontecer, mas ao mesmo tempo com um coração muito grato de saber que agora nós estávamos considerando o Senhor nos nossos caminhos e que a gente não sabia o que via pela frente. A gente queria muito conseguir prever os próximos capítulos. A Ana Raquel adora spoilers, mas não ia ter spoiler. Ia ser uma caminhada dia a dia com o Senhor e ver a revelação dele. E que legal que a gente está tendo essa conversa hoje e não um dia depois do encontro, porque agora a gente está num momento que já deu tempo de perceber essa revelação dele no nosso dia a dia, com os nossos filhos, no nosso relacionamento. E a gente nunca esteve mais distante daquele sonho, daquele plano, e ao mesmo tempo a gente nunca esteve mais próximo um do outro e mais próximo do Senhor. Para mim, o momento mais marcante, assim, foi um momento de reconciliação que nós tivemos. Porque nós acumulamos muitas mágoas e muitos erros um contra o outro e ainda estava lá, sabe? E a gente teve um momento ali de pedir perdão um ao outro e reconhecer e falar, né? Assumir que fez, que errou. Eu lembro que quando eu pedi perdão, eu assumi intenções, assim, sabe? Eu falei, eu quis, né? Errei mesmo. E eu pedi perdão e ele também pediu perdão para mim. E foi um momento de muita cura, assim, sabe? Esse momento de perdão, para mim, foi o que mais aproximou, assim, a gente como casal. Porque realmente ficou para trás e, sabe, dali para frente, falou, não, então agora acabou, né? O que tinha de mágoa, a gente já assumiu, perdoou e tudo novo agora. Vou usar as palavras que disseram para o meu esposo um dia e foram muito maravilhosas e foram reais, têm sido reais, que Deus vai te surpreender. Deus vai te surpreender, porque a nossa casa entrou no eixo. Deus fez um milagre, assim. Nós nos perdoamos, nós entendemos o que Deus estava falando com a gente se dispôs, né, em obediência e nós voltamos para casa um novo casal. E isso foi um reflexo imediato no nosso lar, né, amor? Uhum. Nos nossos filhos e, assim, a união que a gente experimenta, a nossa intimidade, a cumplicidade, o nosso respeito um pelo outro,
que foram restaurados. É algo que eu não sei se eu consegui imaginar isso sendo devolvido para a nossa vida. Porque em algum momento a gente já tinha perdido a esperança. A gente pensava, não, tem que dar um jeito de aguentar, não sei. Mas não pensava numa restauração assim tão milagrosa, sabe? E se pensasse, a gente ia achar que isso ia levar muitos anos, que ia, enfim, né, precisar de um mover gigantesco por muito tempo, que ia ser muito lento. E assim, Deus tocou no nosso coração e individualmente nós tivemos, né? A gente até comentou isso entre nós dois, né? Nós fomos lá no encontro de casais e estava acontecendo um encontro individual, né? Meu com o Senhor, dele com o Senhor. E conforme a gente foi se encontrando com Deus, o casal foi se aproximando de Deus e a gente foi se unindo, né? E Deus realmente nos surpreendeu, assim, em tudo. E só porque a gente se rendeu, né? A gente só se rendeu, sabe? Só fomos, né? E foi maravilhoso. É uma transformação muito grande mesmo, porque principalmente quando você vai para um momento como esse, encontro de casais, você já vai com essa ideia desse papel, né? Então você vai lá pensando, bom, eu estou vindo aqui como esposo. E aí o que Deus faz é, sim, você é esposo, mas antes de ser esposo, você é meu filho, você foi amado, resgatado por mim, você ganhou esse presente que é a sua esposa, que também é uma filha amada por mim, resgatada por mim. E então esse impacto dessa transformação é algo que não permite que você volte para sua casa do mesmo jeito. Você enxergar a si próprio como filho de Deus e enxergar a sua esposa como um presente de Deus, como uma filha dele também, cria uma lente, cria uma consciência diferente. Então, realmente, assim, a rotina vai pegar em alguns momentos, mas aquele teu anseio por estar próximo do Senhor, aquele teu anseio por viver a plenitude daquilo que Ele tem, né? E viver principalmente as bênçãos que existem dentro da família, dentro do casamento que Deus concebeu e aprova e fez para o nosso deleite, para a nossa alegria, isso cria um alerta muito grande na sua cabeça, porque quando a rotina começa a se infiltrar, acende aquela lanterna, né? Levanta aquela bandeirinha de que tem algo ali que está se infiltrando num lugar onde sabe, o território de Deus, onde Deus quer agir. Então, a expectativa, né? O desejo que surge no nosso coração eu preciso estar cada vez mais perto de Deus e, principalmente como marido, eu preciso estar consciente que Deus colocou sobre mim um papel de sacerdote, de profeta sobre a vida da minha esposa, dos filhos. Então eu preciso, acima de tudo, estar próximo dele para que a minha esposa, para que os meus filhos estejam perto dele e a gente se encontre e esteja em comunhão perto dele. É ele que vai fazer essa comunhão acontecer.